Três perdas para o entendimento de ganhos muito maiores. Lucas capítulo 15, nós vamos falar hoje na live devocional para uma vida plena, Café com AP, sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e todas as terças-feiras, atualmente, temos feito a nossa live chamada de Café com AP, onde eu tomo um cafezinho e compartilho a Bíblia com você. Grande abraço de Gão e todo mundo que está chegando aí. Marca alguém, clica aí no aviãozinho de papel e manda essa live para o maior número de pessoas aí virem participar conosco dessa live. Em nome de Jesus. Amém? Paizinho querido, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo amado Espírito Santo que nunca nos abandona. Fala conosco neste momento devocional, Senhor, da Tua Palavra, nos enriquecendo, nos mostrando, Pai, o Teu querer e a Tua vontade, derrubando fortalezas que se formam na mente e nos corações, e libertando, Senhor, de amarras do inimigo, nos fazendo voltar à simplicidade do primeiro amor, da fé constante, da confiança plena nos Teus cuidados, na Tua bondade, na Tua misericórdia, Senhor. E também nos dando, Pai, clareza e entendimento de um posicionamento firme em tempos difíceis como estamos enfrentando atualmente, Senhor. Diante da sociedade que se corrompe, diante de um mundo em degradação, mas na expectativa da restauração de todas as coisas e do cumprimento das Tuas promessas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos chegando, que bênção você que está chegando aí, pastores, amigos, queridos. Lucas 15, nessa temporada Jesus, nós estamos ministrando a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos, e nós vemos aqui então, em Lucas 15, chamado por muitos pregadores e teólogos, como os achados e perdidos da Bíblia, Lembra da época de escola aí, do achados e perdidos? Era aquele lugar, aquela gaveta, aquela sala, da escola, aonde se ficava tudo que tinha sido encontrado e que não sabia quem era o dono, Então a gente dava uma passadinha lá no achados e perdidos, para ver se aquilo que a gente tinha perdido estava ali, Mas, na verdade, essa parte aí de Lucas 15, que vai do verso 1 até o verso de número 31, todo o capítulo, na verdade, ele mostra, Jesus está aqui contando três parábolas muito poderosas, que nos trazem ensinamentos muito profundos, E ele começa aqui falando que a todos os publicanos e pecadores que estavam reunidos para ouvi-lo. E os fariseus, mestres da lei, o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus foi altamente criticado, a crítica é terrível. E aí Jesus, ele tinha uma estratégia, ele conversava através de parábolas. A partir de um certo momento do seu ministério, Jesus passou a conversar através de parábolas. E ele traz a primeira parábola. Ele diz assim: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O primeiro aspecto que a gente vê nessa mensagem é que, ao ser criticado, Jesus começa a abordar o conjunto de valores daquelas pessoas que o criticavam. Geralmente a crítica traz essa característica: quem te critica, ela está expondo o seu próprio conjunto de valores. E Jesus traz uma resposta de acordo com esse conjunto de valores. Por quê? Porque esse era um tipo de pessoa que criticava quando Jesus curava num dia sagrado,
né, porque não poderia fazer isso segundo a interpretação que eles tinham da lei, não de acordo com a própria lei, né? Porque Jesus vem mostrando que o sábado era feito para o homem e não o homem para o sábado, né? E Jesus os repreendeu certa vez dizendo, olha, se uma ovelha, se um animal de vocês cai numa vala, vocês não vão salvá-lo? Então Jesus começa nessa mesma linha de pensamento falando de valor, né? Uma ovelha aparentemente ali na época tinha o valor de um dia de salário, né? E fora o valor representativo de que com os devidos cuidados aquela ovelha ofereceria lã, ofereceria leite, né, e recursos para o seu pastor. Então, Jesus vem e coloca essa realidade. Olha, se você perder uma das ovelhas, você deixa as 99 para buscar aquela. E aí ele faz o paralelo com o mundo espiritual, né? Shalom, Eugênia, shalom, Lindy. Deus abençoe, saudade de vocês. E aí ele faz o paralelo, ele diz o seguinte, olha, esse homem quando acha, ele faz uma festa. Da mesma forma, existe uma festa no céu para um pecador que se arrepende, muito mais do que 99 pessoas que não precisam, mas não porque não tenham necessidade, mas porque ignoram a importância ou porque já se arrependeram inicialmente e entregaram sua vida a Jesus. Aqui nós estamos falando realmente de alguém que se perde, alguém que realmente se perdeu por fraqueza, por desvio, por uma impossibilidade, por uma luta muito grande. Essa pessoa se enfraqueceu e se perdeu no meio da caminhada. Literalmente é isso. E quando acontece literalmente um tipo de perda como essa, nós vemos que todo o rebanho ele sofre, né? No sentido de que estava ali guardado, protegido, sim, mas estava isolado daquela ovelha, aguardando que o seu pastor voltasse para que as atividades fossem retomadas. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo tem que sentir, não é assim? Quando você bate o dedinho mindinho na quina da mesa, gente, é uma coisa pequena, mas você sente, o corpo sente. Quando você faz um cortezinho com uma folha de papel, né, é invisível praticamente, mas aquilo incomoda, às vezes até dá uma dor de cabeça por causa daquela dor incômoda. Você esquece, pega alguma coisa com aquela parte da mão e aí dá um incômodo. Por quê? Porque está tudo funcionando conectado. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sente. Esse é o primeiro aspecto aqui de perda. Quando existe uma literal perda de alguém do corpo de Cristo, então deve-se ir atrás, deve-se realmente resgatar essa pessoa. Mas Jesus ele continua aqui apontando para uma segunda parábola, né? E uma terceira, que vão nos trazer revelações mais profundas nessa sequência. Ele diz assim, qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente para encontrá-la. E quando a encontra, reúne-se com as suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois achei a minha moeda perdida. Da mesma forma, haverá alegria no céu, por parte dos anjos, por um pecador que se arrependa. Então nós vemos aqui uma segunda situação, diferente da primeira, em que uma ovelha se perde no campo. Aqui é algo de valor que se perde dentro de casa. Nessa parábola, esta mulher que tinha uma moeda, que tinha um poder econômico de troca imediata, mas também era um símbolo de honra, de acordo com alguns entendimentos, ela perde isso dentro de casa. Então ela acende a luz e ela vai varrer a casa. Existem perdas que acontecem dentro da igreja. Existem pessoas que se desviam fora da comunhão dos santos, mas existem pessoas que estão num processo em que elas estão perdidas dentro de casa. Tem gente que está perdido dentro da igreja. Tem gente que pode estar cercado de pessoas, mas se sente perdido, isolado, solitário. Talvez seja o teu caso, que vai assistir essa live. E aqui é interessante porque essa mulher faz duas coisas. Primeiro, ela acende a luz. Segundo, ela varre a casa.
Então, olha que interessante. Pode ser que estivesse escuro, ou que ela buscou uma luminosidade maior para procurar de uma maneira mais diligente. Pode ser que a casa estivesse suja, ou pode ser que ela tivesse só limpado aquele caminho do rei, né? Aquela passagemzinha habitual nossa, mas ela decide fazer uma limpeza mais profunda. Aqui mostra não só a situação de pessoas dentro da comunhão da igreja, mas vamos trazer isso para a minha vida, para a sua vida. Vamos sair do âmbito aqui de salvação e vamos aqui para o âmbito de libertação pessoal, de crescimento espiritual. Às vezes nós perdemos coisas do nosso relacionamento com Deus, que a gente precisa realmente buscar uma luz mais forte. A gente precisa acender a luz. A gente precisa da palavra de Deus de uma maneira mais contundente, mais profunda. E aí nós passamos a buscar isso mais profundamente. Nós buscamos uma limpeza, uma santidade. Nós buscamos uma purificação mais profunda da nossa vida. E aí a gente começa a vasculhar em áreas que a gente não tinha o hábito, tem um mosquito aqui, tinha o hábito de procurar antes, na verdade. Então, é por isso que nós vemos essa mulher aí. Tô aqui com a minha varandinha aberta, ó. Tá chegando o verão onde eu tô. Então os bichinhos estão vindo, com a luz acesa aqui, né? Enfim, queridos, shalom, Deus abençoe, Juliana, saudades também, glória a Deus, que bênção pela vida de cada um de vocês aqui. Esse segundo aspecto é isso, é a busca dentro de casa, é a busca dentro dos teus limites conhecidos. E aí nós vemos aqui um terceiro caso. Jesus poderia ter falado só dos dois. Ele trouxe aqui essa comparação com pecadores com a necessidade de arrependimento. Mas ele decide trazer aqui uma terceira parábola que fala de um homem que tinha 2 filhos e que o mais novo disse: pai, quero a minha parte da herança. Então o pai repartiu sua propriedade entre eles. E algum tempo depois esse filho vai embora, pega tudo, vai embora e gasta dissolutamente, até o ponto de perder tudo e ir comer a comida dos porcos onde ele arrumou um trabalho. E ali ele decide então se arrepender e voltar para casa, pensando em como o seu pai tratava bem os servos. E ele volta para casa, e quando ele chega em casa, o pai está esperando por ele. Então o pai dá a ele uma veste nova, anéis, sandálias, manda sacrificar um animal para fazer aquele churrasco e fazer uma festa. E nisso o irmão mais velho chega e fala: o que está acontecendo? E aí contam tudo e esse irmão fica indignado. E aí o pai vem trazer ali uma reconciliação e dizer: meu filho, teu irmão estava morto, ele estava perdido. E ele voltou, ele foi achado. Aqui, gente, o caso aqui não é desses dois, é um caso dos 2 filhos, tá? Do filho que saiu, ele declarou o pai morto, porque quando o filho pede para o pai a herança, ele está dizendo: para mim você morreu. Quando o filho mais velho não se opõe em receber essa herança, ele está dizendo a mesma coisa, ele está dizendo assim: eu não vou embora, mas para mim você morreu também. O pai vende as suas propriedades e distribui entre os 2. E aí, o que acontece? O filho mais jovem sai, gasta esse dinheiro absolutamente. Ele não é uma ovelha perdida, ele não é uma dracma perdida dentro de casa. Aqui é um terceiro ponto. Ele voluntariamente, deliberadamente, virou as costas para o lar. Aqui é um caso diferente. É interessante que no primeiro caso, o pastor, ele deixa as 99 e vai atrás da uma que se perdeu. No segundo caso, a mulher, ela acende a luz, ela varre a casa até achar a moeda perdida.
No terceiro caso, bom dia Jane, minha querida. No terceiro caso, o lugar mais longe que o pai foi na cerca da fazenda. Todo dia ele olhava para a estrada e esperava o seu filho voltar. O lugar mais longe que ele foi ali. E eu te pergunto, eu não tenho a resposta. Será que esse pai não sabia onde o filho estava? Será que esse homem, detentor de posses, talvez conhecido, não sabia como seu filho estava vivendo? Não sabia como esse filho estava gastando seu dinheiro dissolutamente? Não sabia onde esse filho tinha ido trabalhar, né? Marcela, grande abraço, minha amiga de adolescência lá da Batista Central. Fica com Deus. Deus abençoe tua família, tua casa, em nome de Jesus. Então, esse terceiro caso aqui, que é a parábola do filho perdido, nós vemos um caso diferente. E se eu pregasse apenas sobre o fato do pai dar uma sandália nova para o filho, do pai dar um vestido novo para esse filho, uma roupa nova, botar um anel no seu dedo e fazer uma festa, seria lindo demais. Mas se eu não falar o mais importante, o meu evangelho se torna um evangelho manco, um evangelho que falta uma parte, que é a parte do arrependimento. Esses textos estão falando de arrependimento. E a palavra arrependimento é metanoia, que significa transformação de mente, de coração e de decisão. Né? Bom dia, Eva, Deus abençoe. Então o que acontece? O ponto-chave aqui é esse. Esse filho teve a sua virada de vida quando ele chega no fundo da lama, com desejo de comer a comida dos porcos. E ele pensa assim, eu vou voltar e vou pedir um trabalho para o meu pai, por quê? Porque ele trata bem dos seus servos. Lá pelo menos eu vou ser bem tratado se ele me der um emprego. E quando ele chega no caminho de volta para casa, e o pai que foi no máximo até a cerca da fazenda decide correr ao encontro dele, uma atitude que os nobres não faziam, mas ele abre mão da sua nobreza, é a única hora que esse pai vai ao encontro do filho. E o filho diz o que para esse pai? Me perdoa, pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Esse é o ponto fundamental que, infelizmente, muita gente não tem pregado. Arrependimento, confissão de pecados, renúncia, restituição, que é o caminho de volta para casa. É interessante porque o diabo ele procura se assemelhar ao máximo com Deus para projetar as pessoas para o lado oposto. Então, o trabalho do diabo é te acusar dos teus pecados, mas ele faz um processo para imitar o Espírito Santo que, na verdade, te convence dos seus pecados. Olha que interessante, nas duas coisas você tem visão de pecados. Só que é uma acusação que rouba a sua identidade e não te chama pelo teu nome, e sim pelo teu pecado cometido. Enquanto o Espírito Santo te convence, te revelando a tua verdadeira identidade, dizendo por que você agiu assim. Não faz mais isso. Agora, infelizmente o evangelho atual de muita gente, eles retiram isso com medo de ofender as pessoas, com medo de magoar as pessoas, com medo de não deixar as pessoas à vontade. Deus não está preocupado. A Bíblia não é comparada com um travesseiro, com a cama, com um cobertor de pena de ganso. A palavra é comparada a uma espada que traz divisão entre alma e espírito. Então o evangelho ele não vem para te tornar, em primeiro lugar, alguém tranquilo, alguém confortável. Primeiramente, ele vai te confrontar, literalmente até a morte. Porque a palavra mata. Aí vem o Espírito e traz a vida. Por isso que o filho que sai de casa e o filho que ficou em casa, porque ambos estavam perdidos. É interessante, né? Um saiu deliberadamente, o outro aceitou a herança do mesmo jeito. Para ele o pai estava morto. O filho mais velho nunca se comportou como filho, talvez por não ver o pai como um pai. O fato é que ele simplesmente aceita a situação e ainda fica indignado com a restauração do irmão.
Quantos cristãos estão na mesma forma? Criticam o outro pelo mesmo pecado que eles cometeram. Só mudou de nome, mas é a mesma coisa. E quando o outro é restaurado porque trilhou um caminho de arrependimento, de renúncia, de confissão de pecados, de aproximação de Deus, ele critica. Infelizmente, o que nós vemos hoje são muitos cristãos que não acreditam na genuína transformação do Espírito Santo. E aí, o receio que eu tenho é que talvez eles não tenham sido transformados. Meu amigo apóstolo Ricardo Ribeiro, grande abraço, muito bom vê-lo aqui. Doutora Juliana Pimenta, minha prima querida, Deus abençoe. Anderson, um grande abraço para vocês. Então nós vemos aqui a ovelha perdida, nós vemos a dracma perdida e nós vemos os dois filhos perdidos. Um foi embora deliberadamente e o caminho de volta se deu através de arrependimento. Então o ponto fundamental aqui não é só a maravilha desse pai ter feito uma festa para esse filho ter recebido, ter abraçado, mas foi desse filho ter dito: pequei contra o céu e pequei contra ti. Que decisão você precisa tomar hoje? Talvez você se veja completamente perdido, porque você se perdeu no caminho, não foi uma ação liberada, foi uma fraqueza tua. Então você precisa ser socorrido. Talvez você esteja perdido dentro de casa e aí é a hora de todos nós ao teu redor acendermos a luz, limparmos a sujeira da casa, te acharmos e celebrarmos juntos. Mas talvez você tenha, de alguma forma, abandonado tudo deliberadamente. E aí, nessa hora não vai ter ninguém atrás de você. A parábola do filho pródigo mostra isso. O pai não foi, o pai ficou parado. O pai podia ter ido, não foi. O lugar mais longe que ele foi a cerca da sua própria fazenda. Mas esse filho decide voltar. Talvez seja a hora de você voltar. Aleluias. Leiketopo te caralá. Eu sou aquele no portão a te esperar. É o que diz o Senhor. Nehebiosai. Tori barraço decam. Tudo está pronto para a festa, meu filho. Volte, se arrependa. É o que o Senhor está dizendo hoje. Pai, nós te pedimos perdão. Muitas vezes nós somos as 99 que ficou no aprisco. Muitas vezes nós somos a casa escura e suja, aonde a dracma se perdeu. Ou somos aquele filho que foi embora para gastar absolutamente. Ou pior, o que ficou em casa, mas teve o mesmo desejo e sentimento, só não teve coragem. Mas desconsiderou o pai e tudo, não se comportando como filho. Pedimos perdão e pedimos perdoa nossos irmãos, que de alguma forma se enfraqueceram, estão fora do caminho. Que eles voltem, que nós possamos recebê-los com festa e alegria. Perdoa os nossos pecados. Você que está me vendo aí, faz a tua oração. Diga: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à intimidade, à comunhão, à fé, à confiança. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas. Restaura-nos. Vem com a tua luz. Limpa-nos e enche-nos do teu Santo Espírito. Dá-nos vestes novas. Dá-nos um anel e sandálias nos pés. Teri halayasai. Torimanaya sanderi calabasúbia. Estou atraindo para casa os que são meus, para que voltem ao lar. Nehabiasai. Obrigado, Jesus. Eis-nos aqui. Restaura-nos completamente. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Aleluia. Ore pelos seus familiares e amigos. Ore por aqueles que você conhece, que se encontram de alguma maneira feridos, perdidos, cansados, sobrecarregados, desviados. Compartilhe essa live com alguém. Talvez seja a resposta na vida de alguém que esteja esperando. Amém? Corre para os braços do Pai. Volta para o que é teu. Diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. E nós que estamos em casa,
que mantenhamos a casa iluminada, limpa, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que tenhamos disposição de nos dirigirmos àqueles que estão realmente perdidos e trazermos para o aprisco, para o conforto da presença de Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu vou deixar essa live salva e daqui a pouco ela vai estar no YouTube também. Então, se você clicar no meu link da bio, você vai ter acesso às minhas redes sociais, você vai ter acesso ao nosso site e você vai poder baixar um e-book com todas as temporadas das minhas lives, para tê-las num lugar só, na tua mão, e poder acessar e maratonar como você quiser, quando você quiser. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero também honrar a todos aqueles que têm orado pela minha vida, que têm me abençoado com palavras, com orações, com testemunhos e também com ofertas. Então, se você tem um desejo, não importa o valor, não se sinta constrangido a isso, tá? E deseja semear em nossa vida, tá aqui meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. É o meu Pix para que você possa semear se você desejar. Amém? E vem para o nosso grupo do Telegram. Nós somos aí em torno de 300 pessoas. Tudo no link da bio. Clica ali, você vai descobrir tudinho. Amém? Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.